Recentemente, a descoberta da existência de uma partícula que dá origem à gravidade, na qual estariam alocados muitos outros universos em dimensões que interagem com a nossa, tem mostrado que a teoria das cordas pode ser algo real. No entanto, essa mesma descoberta nos mostra que o espaço-tempo simplesmente não existe e que tudo o que pensamos sobre o tempo não passa de uma ilusão. Somadas a isso, um estudo recente reforça essa ideia, dizendo-nos que o tempo, tal como o percebemos como imutável, é diferente para cada um de nós, sendo formado puramente pela nossa consciência. Logo, essa descoberta, apesar de abrir espaço para universos conectados ao nosso, com seus próprios mundos e leis universais, derruba qualquer tipo de viagem no tempo entre passado, presente e futuro. E afeta até mesmo a forma como devemos enxergar a origem e o funcionamento do universo em que vivemos. A teoria da relatividade geral, desenvolvida por Albert Einstein no início do século XX, mudou completamente a nossa compreensão do universo. Antes dela, o espaço e o tempo eram considerados separados e absolutos. O espaço era visto como um palco tridimensional fixo, enquanto o tempo seguia em uma direção única. Essa curvatura no espaço-tempo, responsável pela atração de objetos, é o que chamamos de gravidade. E guarde essa informação, pois ela é importante. Por exemplo, a teoria da relatividade especial de Einstein nos ensinou que a passagem do tempo depende de quanto você acelera. A aceleração é uma mudança de velocidade, e a velocidade tem direção. Isso significa que se você mudar de direção, por exemplo, ao andar em círculos, você acelera, e isso retarda a passagem do tempo. O que significa que se você correr em círculos, você envelhecerá mais devagar. Isso não é uma piada, é verdade. E foi medido não com pessoas que correm em círculos, mas com aviões que circundam a Terra. Mas é um efeito extremamente pequeno para as velocidades com as quais podemos nos mover. Então, se você passar toda a sua vida correndo em círculos, você pode economizar alguns nanosegundos. Mas talvez não seja assim que você queira passar sua vida. A teoria da relatividade especial de Einstein nos ensinou muitas coisas surpreendentes. Mas para mim, uma das coisas mais surpreendentes é que ela nos disse que nossa percepção deste momento presente do agora, como algo especial, é totalmente subjetiva. Isso não existe nas leis fundamentais da natureza. A ideia revolucionária de Einstein nos mostrou que o tempo não flui de forma constante como um rio. Ele é influenciado e distorcido pela própria estrutura do espaço-tempo. E por causa disso, próximo a grandes massas, como buracos negros, o tempo realmente passa mais devagar. Essa teoria representou um grande avanço conceitual e nos ajudou a entender fenômenos antes misteriosos, como o desvio da luz pelas estrelas, com o espaço-tempo unificado sendo hoje um dos pilares fundamentais da física moderna. No entanto, com essas explicações, encontramos problemas quando tentamos explicar a origem do tempo, já que ele está ligado ao espaço. Isso também significa que o seu agora poderia ser o passado de alguém ou o futuro de outra pessoa. Como consequência, o passado e o futuro nas teorias de Einstein existem exatamente da mesma forma que o momento presente. Isso é chamado de universo-bloco, porque o universo-bloco não vem à existência. Ele simplesmente está lá como um bloco já colocado. O que isso significa? Bem, para ser honesta, eu não sei. A mecânica quântica, por exemplo, não se encaixa bem nessa visão quando se trata da gravidade. Enquanto as outras 3 forças têm sentido dentro da mecânica quântica, a gravidade, que influencia o movimento dos objetos maiores como planetas e estrelas, não se comporta da mesma maneira em níveis subatômicos. Isso levanta dúvidas entre os físicos, já que esperamos que todas as forças e fenômenos do universo possam ser explicados pelas mesmas leis. Alguns até mesmo questionam se Einstein pode ter errado em algum ponto. Para resolver esse impasse, como relatamos aqui recentemente, uma teoria da gravidade que pode envolver uma partícula da gravidade chamada graviton é considerada, o que indiretamente leva à teoria das cordas.
Se algumas dessas teorias forem realmente confirmadas, não incluindo o conceito do espaço-tempo, isso poderia significar que o tempo simplesmente não existe. Essa possibilidade tem grandes implicações, já que a nossa sociedade é toda organizada em torno da noção do tempo passando, com seus horários, calendários e planejamento para o futuro, e conceitos como o passado, presente e até nosso livre-arbítrio poderiam ser meras ilusões se o tempo não for real. Dando mais força a essa ideia, um estudo recente mostrou que a nossa percepção do tempo é mais fluida e variável do que imaginávamos, onde nela, experiências marcantes podem fazer com que sintamos que o tempo passou mais devagar ou mais rápido do que realmente foi. Fatores como o idioma que falamos e traços de personalidade também influenciam essa percepção do tempo, com pessoas impacientes tendendo a dar mais valor no tempo em atividades monótonas. Essas revelações mostram que o tempo que percebemos pode ser uma construção mental moldada por várias condições, colocando em xeque a natureza única e imutável da realidade. Se o tempo não existir, os cientistas podem precisar adotar uma nova visão sobre o universo, onde a causalidade seria mais fundamental do que o tempo. O universo seria uma série interminável de causas e efeitos, sem a necessidade de um tempo como referência. E nele nossas noções de passado, presente e futuro perderiam parte do sentido, já que tudo seria uma interação contínua de eventos conectados. No entanto, mesmo sem a existência da flecha do tempo, um nome dado à lei do universo em que o tempo só vai para frente, do passado para o futuro e nunca ao contrário, em um cosmos governado estritamente pela causalidade, ainda poderia incluir a liberdade de escolha e o livre-arbítrio. Nossa própria influência no mundo ao nosso redor seria parte dessa cadeia causal, com nossos pensamentos e ações tendo um papel importante. Essa visão mais realista reforçaria um entendimento que Stephen Hawking defendia. Se tudo é apenas uma série de efeitos resultantes de causas anteriores, então até mesmo o surgimento da vida complexa, como a nossa espécie, estaria pré-definido desde o início do universo. No entanto, a maior consequência dessa descoberta é que se o tempo não for uma dimensão fundamental, isso tornaria impossível as viagens no tempo como normalmente as imaginamos. Isso porque a ideia de viajar no tempo depende obrigatoriamente da existência de uma linha temporal ao longo da qual nos movemos em direções diferentes. E sem a existência do espaço-tempo, essa linha temporal simplesmente não existe. Em um universo onde a causalidade rege tudo, sem a noção do espaço-tempo, os eventos aconteceriam em uma sucessão de causas e efeitos, sem necessariamente exigir um antes ou depois, e o conceito de passado, presente e futuro perde seu significado. Neste caso, a única maneira de afetar o passado ou o futuro seria por meios de ações no presente, que causariam novos efeitos no futuro. Mas perceba que isso não seria verdadeiramente viajar no tempo, pois você permaneceria sempre no presente. A ausência do espaço-tempo também descartaria a ideia de linhas temporais paralelas de universos alternativos coexistindo, pois sem uma dimensão temporal, todos os eventos estariam ligados em um único momento, governada pela causalidade, nos mostrando o porquê ainda não recebemos visitas de viajantes de outras épocas do tempo.